E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uma semana sem gravar vídeos, bastante coisa acontecendo aqui, bastante correria. Mas vamos lá, vamos pro que interessa, né? Vamos pro vídeo de hoje. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no canal sobre o Mamba, que é uma técnica, é uma nova técnica ali, que utiliza, né, basicamente um conceito de redes neurais recorrentes baseado em espaços-estados, né? Baseado numa representação de espaços-estados. O vídeo está aqui na descrição. E dois pontos, né? O primeiro ponto que eu queria trazer é que a Mistral ela acabou de lançar um modelo que é o CodeStraw Mamba, que é um modelo baseado, né, na arquitetura, né, do Mamba. Então não usa transformers, né, da forma ali como convencional como a gente está acostumado com a maior parte dos modelos. É um modelo baseado em redes neurais recorrentes representados por espaço-estado, levando em consideração tudo aquilo que a gente falou ali no vídeo sobre o Mamba. Então isso é muito legal, principalmente quando a gente olha para os benchmarks, né? São bem interessantes, eu já vou mostrar isso para vocês. E eu queria trazer para vocês também uma adaptação do Mamba, que é o Samba, né? O que é o Samba? O Samba nada mais é do que uma junção de blocos, né? Onde um dos blocos é o Mamba. Ele utiliza também algumas MLPs ali como parte do processo. Mas o que talvez seja o principal ali para dar esse Szinho, né, no Samba ali, é o SWA, né, ou Sliding Window Attention. Então é uma mudança ali no mecanismo de atenção que é utilizado nos Transformers, né? Então é uma mudança nesse mecanismo que traz uma característica dos Transformers, reduz bastante o cálculo, né, que é utilizado ali no Transformer tradicional, aquele problema N quadrado que a gente tem, né? Se você quiser entender melhor o mecanismo de atenção, tem um vídeo aqui também no canal, lá na playlist de inteligência artificial, onde eu explico o mecanismo de atenção. Mas a ideia do SWA basicamente é reduzir, né, o volume de cálculos em que eu faço e principalmente aumentar a janela de contexto, né, da qual eu consigo resolver ali o meu problema, identificar quais são as informações de fato relevantes para o meu contexto, uma vez que eu faço a atenção, uma coisa ali que seria meio que uma atenção local, né, vamos dizer assim. Então, como eu tenho uma janela que ela vai variando ali, né? Ela vai caminhando, na verdade, durante esse meu treinamento e a minha inferência. Isso significa que eu consigo usar uma janela de contexto maior, né? Porque no final das contas, eu utilizo, né, para o mecanismo de atenção menos tokens, né? E isso faz também com que essa janela de contexto maior, ela não afete a qualidade do meu resultado ou do meu modelo, né? Mas bom, vamos lá. Vou passar por cada um deles. Deixa eu abrir aqui. Bom, então primeiro, falando sobre o CodeStraw Mamba, né? Então, basicamente é um modelo que a Mistral acabou de lançar. É um modelo baseado no Mamba, né? Na arquitetura do Mamba, para geração de código, né? Quando a gente compara o CodeStraw Mamba, ele é um modelo de 7 bilhões de parâmetros. Aqui tem alguns dos benchmarks, né? Comparando ele com modelos do mesmo tamanho, né? E também com modelos maiores. Então, ele é um modelo que tem um resultado bastante interessante, inclusive quando comparado com modelos maiores, né? Como, por exemplo, o CodeStraw ou o CodeLemma 34B. Né? Então, quando a gente compara ele, obviamente, com modelos baseados em Transformers, né? Com a mesma quantidade de parâmetros, assim como a gente já viu lá no tópico, né, do Mamba, a grande vantagem dele é diminuir o volume de parâmetros, e ainda assim, mesmo que quando tem o mesmo volume de parâmetros, ainda assim o volume de cálculos dele é menor, né, e a gente pode ver aqui que ele tem resultados aqui majoritariamente melhores, né, tem alguns resultados que são piores do que o DeepSeek aqui, né, que talvez seja o modelo que tem o melhor resultado dentre as opções, entre os rivais dele. E ele tem um resultado bem próximo aqui, né, na maior parte dos casos, alguns casos nem tanto, mas bons resultados, né, quando comparado com o CodeStore, que é um modelo de 22 bilhões de parâmetros, e resultados majoritariamente melhores, né, quando comparado com o CodeLemma 34B, que é um modelo ali que é pelo menos ele 5, 6 vezes maior do que ele. Né? Então, bastante interessante isso daqui. Além disso, uma coisa que é interessante, né, é que ele tem uma janela de contexto bem grande. Eles fizeram o teste até com 256 mil tokens,
né? Então, uma janela de contexto bastante considerável, né? Quando a gente compara ele com modelos baseados em transformers, né? Ele fala ali que eles esperam, né, que seja um grande assistente de código local, etc. Ele faz algumas comparações ali, etc. O que é legal disso daqui, tá, pessoal? O que eu acho que é mais interessante? Primeiro, é que a gente começa pela primeira vez, talvez, né, depois de algum tempo, ah, ah, a gente começa a ver arquiteturas novas, na verdade, arquiteturas antigas adaptadas, né? Que é o Mamba, basicamente é uma rede neural recorrente ali adaptada, voltando para essa disputa junto com os Transformers. Então, pela primeira vez em 2 ou 3 anos, a gente começa a ver empresas construindo modelos que não são baseados em Transformers, né? Para inteligência artificial generativa. Isso é bastante interessante. Primeiro, porque, né, isso traz ali diferentes arquiteturas para competir, e essa competição ela é saudável, né, porque ela acaba gerando melhores resultados, mas também a gente começa a buscar modelos mais eficientes do que os próprios Transformers, né? Falando agora sobre o Samba, então, o Samba vem aqui de Simple Hybrid State Space Modules, que foi desse artigo aqui. Ele é um artigo inicialmente da Microsoft em parceria com a Universidade de Illinois, né? E basicamente, o que o Samba sugere, né? O Samba sugere algumas arquiteturas, né? No final das contas, a arquitetura de Samba, de fato, é essa arquitetura aqui, mas eles testam algumas arquiteturas dentro desse artigo, né? Então, basicamente, o samba consiste ali de um Mamba, né? Seguido de uma Multilayer Perceptron. O Mamba eu já expliquei aqui no vídeo, tá aqui na descrição como que uma Multilayer Perceptron funciona também. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo sobre a Multilayer Perceptron. Tem o SWA. O SWA eu não falei, que é esse Sliding Window Attention, mas eu já falei para vocês sobre o mecanismo de atenção. Também vou deixar o link aqui na descrição falando sobre o mecanismo de atenção e já explico também o que é o SWA. E depois, por fim, de fato, uma camada de MLP. Também, eles compararam essas outras três arquiteturas, né? Mamba, SWA e MLP. Compararam uma arquitetura Mamba MLP, né? Mamba MLP, Mamba MLP. E uma arquitetura puramente Mamba. Então, quatro mambas aqui, né? Antes que a gente entre, né, nos resultados, porque no final das contas aqui, muito do que tá aqui, né, eu já expliquei para vocês já conhecem o Mamba, vocês já conhecem o MLP, vocês já conhecem o mecanismo de atenção. Se não conhecem, os vídeos estão aqui na descrição. Eu queria falar um pouco sobre o mecanismo, o Slide Window Attention, né? Qual que é a diferença dele para o mecanismo de atenção tradicional e quais são as vantagens que ele tem. Bom, basicamente, da mesma forma como eu expliquei lá na playlist, né, sobre inteligência artificial, falando sobre os Transformers, o mecanismo de atenção ele tem três valores aqui, né, o Key, o Query Key e Value. E aí ele faz todos esses cálculos e ele vai comparando palavra a palavra, né, qual que é o nível de relevância para aquela sentença, e ele constrói essa matriz aqui, que seria uma matriz de atenção, né? Ou seja, baseado globalmente ali, quais são aquelas palavras, né, que têm uma necessidade de atenção, né, vamos dizer assim. Então ele vai calculando palavra a palavra e ele tem essa matriz n quadrado aqui, né, uma matriz onde eu preciso preencher todas as linhas e todas as colunas, eu calculo essa atenção global. Quando eu tô falando de coisas pequenas, né, é razoavelmente ok, o volume de cálculo ele é consideravelmente alto, porém, quando eu estou falando de textos menos complexos, né, é razoavelmente tranquilo. Agora imagina que eu tenha um texto grande, um texto com um volume alto de tokens, né, com cada vez mais a gente vê, né, janelas de contexto aumentando, por exemplo, lá a gente tem janelas de contexto aí de 1 milhão, 2 milhões de tokens, né. Obviamente que isso vai perdendo, usando o mecanismo de atenção tradicional, né, isso vai perdendo qualidade. Eu vou acabando deixando de dar atenção a pontos relevantes da minha frase, né? O mecanismo ele não funciona tão bem. Uma vez que eu vou aumentando esse token, ele vai deteriorando a qualidade da minha compreensão das minhas frases, né? Qual que é a ideia do SWA? O SWA ele falou o seguinte, ok, é compreensível, né, que com esse grande volume eu tenha uma dificuldade de calcular esse mecanismo de atenção, porém, e se eu tivesse um janelamento,
tá? Que esse janelamento ele vai variar de um lado para o outro, né? Ele vai variando, vai pegando palavras diferentes e eu vou fazendo o cálculo da tensão baseada nessa janela deslizante, né? Nessa sliding window, né? Que é basicamente o que a gente faz aqui. Então, a gente vai fazendo os cálculos, né, da tensão baseados nessa janela, né? Aqui no caso ele coloca um sliding window de tamanho 3, né? Então a cada 3 palavras, tá vendo? Aqui, como é a primeira ainda, ele vai pegar só uma, como é a primeira e a segunda, ele vai pegar as duas, como é a terceira, ele vai pegar as 3, mas já na quarta, ele perdeu aquela primeira palavra, né? E tá usando as 3 palavras na sequência. Depois as 3 palavras na sequência, tem as 3 últimas palavras. Então ele vai deslizando essa janela até que ele varra todas as palavras. Então, bom, no slide do Window Attention, basicamente eu faço ali o cálculo desses mecanismos de atenção localmente, né, baseado num volume pequeno um volume menor de palavras, e eu vou dando atenção de fato para cada uma dessas janelas. Depois eu faço os meus cálculos, né, baseados nessas atenções locais, né, e não na atenção global ali. Isso facilita porque eu diminuo o volume de cálculos que eu preciso realizar, né, uma vez que, por exemplo, quando a gente olha para essa matriz, eu deixei de realizar alguns cálculos aqui. Né, obviamente que além de eu deixar de realizar alguns cálculos, a minha resposta ela vai melhorar a qualidade, uma vez que eu não estou usando aquele contexto todo para fazer o cálculo de atenção, e também o meu resultado ele vai ser muito mais rápido, né? A própria Mistral ela utiliza essas técnicas aqui dentro dos seus transformers, né? E aqui vocês veem que tem vários menos infinitos, né? No final das contas aqui vai ser tudo zerado, uma vez que ele vai passar pelo softmax, né? Então ele vai ser zerado. Então basicamente essa é a ideia core, né, do Slide Window Attention. E aí, bom, quando a gente vai comparar, né, os resultados, então aqui ele tem inicialmente aqui alguns comparativos aqui de testes. Os tamanhos dos modelos e o volume de tokens não são iguais, isso é um problema, né? Se são tokens usados no treinamento, não são iguais, mas a gente já consegue meio que comparar mais ou menos, né? Como esses modelos eles se comportam, né? No geral aqui o Samba teve um resultado mais interessante, né? Do que os outros modelos. Todos esses modelos aqui foram treinados, né, por eles para fazer esses comparativos. Aqui são comparativos, né, dos modelos, seguindo ali aquelas diferentes arquiteturas, né, puramente Mamba, SWA, MLP, Mamba, MLP e Samba. E quando a gente olha, né, majoritariamente aqui o Samba, ele é melhor. Tem diferentes volumes de parâmetros aqui, mas a diferença ela não é tão considerável assim, né. Então a gente pode ver aqui que majoritariamente o Mamba apresentou melhores resultados, né? Então, de fato, essas camadas, né, de Slide Window Attention e de MLP, aparentemente, de fato, elas trazem um resultado mais interessante, né? Outra coisa que é bastante interessante é isso daqui, né? Aqui eu tenho a geração de tokens, né? A partir do tamanho do token. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho maior esse cara. Então, a partir do tamanho, né, do prompt, quantos tokens por segundo ele é capaz de gerar. Então, vejam aqui que o Llama 3, por exemplo, e o SLLama, eles têm uma certa dificuldade conforme esse prompt ele aumenta na geração de novos tokens, né? O Mistral, ele consegue se virar bem com isso por causa do Slide Window Attention, né? Então, ele consegue ser mais rápido, né? Ou gerar mais tokens ali por segundo. O Mamba ele acaba sendo um pouquinho mais lento do que o Mistral, que usa ali essa Slide Window Attention, né? Os modelos que usam Attention tradicional ali, de fato, eles vão ter um problema gigante quando a gente fala de grandes contextos, né? Mas o que é interessante é que o Samba, ele consegue acelerar esse processo do Mamba, uma vez que ele também utiliza as mesmas técnicas ali que o Mistral utiliza, que no caso é o SWA, né? Então, bem interessante isso daqui. Outra coisa que é legal de mostrar é isso daqui. Aqui é um comparativo do Samba na esquerda com o Mistral na direita, né? Então vejam que ele vai perdendo bastante qualidade conforme eu vou aumentando o volume do meu token, né?
enquanto o samba ele se permanece mesmo com grandes contextos, né? Isso daqui é bem interessante, exatamente pela forma como os modelos se comportam, né? Bom, aqui ele vai mostrando alguns outros resultados, né? Tem um resultado que eu queria mostrar para vocês, eu acho que ele tá lá no início, que é a parte de perplexidade, né? Eu acho que ele tá por aqui. Aqui. Isso daqui é bem interessante, né? Aqui, quanto menor, melhor, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os Yamas, ele explode aqui, né? Chega num certo tamanho de contexto, ele explode, ele vai lá para cima. O Mamba ele tem uma certa dificuldade aqui, a partir de certo ponto, né? O Mistral ele consegue se comportar bem, até, né? Na verdade ele se comporta muito bem, exatamente por causa dessa questão do Slide Limit Attention. Então, conforme, mesmo que eu aumente o meu volume meu volume de tokens, né, dentro do meu contexto, ele consegue se virar bem, porque ele vai fazendo toda essa questão de dar atenções locais, né? E o Samba, ele melhora até esse resultado do Mistral, uma vez que, né, obviamente, quando a gente compara o Mamba, né, tradicional com modelos com um mecanismo de atenção tradicional, ele é muito melhor, mas ele acaba perdendo um pouco ali pro caso do SWA. Mas quando eu adiciono essa camada de SWA no Samba, ele consegue ainda melhorar, né, o resultado em relação ao próprio SWA puramente dito, né, baseado no Transformer. Depois tem a parte de throughput aqui, né? Inclusive o Llama, ele fica sem memória ali a partir de 128 mil tokens ali, né? Chegaram a ficar sem memória aqui, exatamente por causa dessa questão do volume de cálculos que precisa ser feito, né? Então aqui eu preciso de muita memória RAM. O Mamba resolve parte desse problema. O Mistral, que seria o puramente SWA ali, né? Ele resolve, de certa forma, também esse problema de throughput, da mesma forma como a gente viu lá embaixo. E o Samba, ele melhora ainda mais esse resultado, uma vez que, né, já era esperado, né, que o Mamba ele resolvesse parte desse problema, né? Então, bom, aqui a gente já pôde ver, né, basicamente que algumas arquiteturas vão começar a se misturar, coisas vão começar a surgir. O Samba tem mais de um mês aí que foi lançado, né? O resultado aparentemente foi um resultado interessante quando comparado pelo MOA puramente. A gente já tá vendo aqui, né, que algumas empresas já estão caminhando para esse tipo de solução, então provavelmente em algum momento a gente pode vir a ter, principalmente da Microsoft, né, que teve essa iniciativa, ter ali um modelo do Samba, né? Eles até têm aqui o kit original deles, dessas validações que eles fizeram. Então, qualquer pessoa pode ali baixar o código e tentar entender como funciona ou melhorar esse resultado, né? Então, é de se esperar aí que nos próximos meses, anos, a gente tenha modelos diferentes de Transformers apresentando resultados tão bons quanto, provavelmente com um volume menor de tokens, com menos cálculos, sendo capaz aí de executar em diferentes dispositivos, em máquinas menos capazes, etc, né? Basicamente é isso, pessoal, o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima aí, valeu!